Olá, eu estou aqui no pavilhão de Portugal. Gente, é uma honra muito grande por ser filha de português e estar morando no Japão há 25 anos. Eu venho aqui conhecer e entender um pouquinho mais sobre todo esse mundo aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Bernardo, boa tarde. Boa tarde, konnichiwa. Konnichiwa. Muito obrigado por estar nos recebendo. E fala um pouquinho de tudo isso para a gente, por favor. Se Muito bem. apresenta, fala um pouquinho de você também. O meu nome é Bernardo Amaral, eu sou diretor do Pavilhão de Portugal. Nós iniciámos esta operação em fevereiro de 2022. Foi que começámos a pensar o tema da participação e que tipo de pavilhão é que nós iríamos ter. Foi muito interessante porque desde o primeiro momento nós sabíamos que queríamos comunicar no Japão. Ou seja, o nosso tema é Oceano Diálogo Azul. Porquê? Porque nós queríamos fazer uma ligação que já existe entre Portugal e o Japão. Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão em 1543, à ilha Tanegashima, no sul do Japão. E desde esse momento, com a chegada dos portugueses, mudou-se o paradigma no Japão. Ainda hoje em dia, as crianças no Japão estudam que, efetivamente, com essa chegada foi possível unificar o Japão. Eles não só trouxeram as armas da China, mas também, obviamente, trouxemos astrologia, trouxemos conhecimento, matemática, trouxemos ciência, trouxemos, ou seja, a religião também, através dos jesuítas. Então ficou uma ligação muito forte entre Portugal e o Japão. Portanto, nós queríamos efetivamente ter este fio condutor que nos ligasse ao Japão. Daí termos escolhido o Oceano Diálogo Azul, não só porque Portugal, nos dias de hoje, temos esta política para o mar, de Portugal está-se a voltar novamente para o mar, como foi na altura dos descobrimentos, percebendo efetivamente que nós o queremos é lutar por um oceano sustentável. E efetivamente tem sido muito interessante ver os visitantes, quando saem da nossa exposição, percebem efetivamente o tema que nós contamos. Isso eu acho que é o que mais me deixa feliz, é efetivamente ver visitantes e falar com eles e perceber que eles perceberam a nossa mensagem. Não só perceberam a nossa mensagem, como querem aplicá-la. Ou seja, perceber efetivamente que estas, desde crianças a pessoas mais velhas, quando visitam, quando saem do nosso pavilhão, parece que sentem-se confortáveis com o que viram, com o que aprenderam e o que querem efetivamente transmitir. E é isso que a nós nos enche de orgulho, a todos também aqui os que trabalhamos aqui, nós somos 8 portugueses expatriados. Tem sido muito interessante estar aqui, eu já estou desde novembro, mas tenho parte da minha equipa que está desde março, a acompanhar desde o início da construção, portanto tem sido um desafio muito interessante. Que bonito. E, assim, não é a primeira vez que você vem para o Japão, é? Não, já tinha estado em 2015. E agora voltou Voltei já. agora, ou seja, voltei o ano passado, em 2024, durante várias vezes durante o ano de 2023 e 2024, mas para morar efetivamente a partir de novembro de 2024, e tem sido uma experiência inacreditável. Nossa, gente, que maravilhoso! E aonde você mora? Aqui mesmo? Moro em Homashi. Machi? Homashi. Fica perto do Meta, Ah, aqui em sim, sim, Osaka. sim. Sim, sim. Ah, olha, ele já está morando aqui dentro do Japão. E é muito gostoso, né? É inacreditável. Ou seja, o Japão, os meus amigos em Portugal, quando me ligam a perguntar, então que tal é que é viver no Japão, eu digo que provavelmente é o mais próximo de viver em Marte. Porque o Japão, ou seja, socialmente é uma sociedade que está gerações à frente das sociedades ocidentais. O respeito que existe no Japão Sim. pela cultura, ou seja, pelo próximo, pelo outro, ou seja, vê-se que no Japão, efetivamente, vem primeiro a sociedade, o coletivo e só depois o individual. Enquanto, infelizmente, no mundo ocidental ainda continuamos a primar por uma sociedade individualista. Ou seja, aqui vê-se que é o contrário. Efetivamente, aqui no Japão as pessoas primam pela sociedade, pelo bem comum. Vê-se isso diariamente, ou seja, desde não haver lixo na rua, as Não. pessoas têm muito cuidado, mesmo o respeito que existe para toda a gente, seja grandes ou mais novos, a questão das filas, ou seja, de respeitar as filas, Sim. o silêncio nos transportes públicos, por respeitar o espaço privado da outra pessoa. É uma cultura que está muito à frente. Obviamente, não há culturas perfeitas, também depois tem o seu lado um bocadinho mais sombrio, chamemos assim, Sim, sim, mas sim. que não deixa de ser, efetivamente, para mim, a cultura mais avançada que existe. Eu, se tudo corresse bem, ou seja, se o mundo ocidental não se extinguisse a si mesmo nos próximos 200 anos, eu acredito mais ou menos aqui 500 anos nós seríamos como os japoneses são hoje. Ou seja, equilibrados, pausados, muito sérios. Têm, obviamente, características que também são muito interessantes que nós percebemos na altura da construção, na fase da construção deste projeto. Efetivamente, os japoneses são muito de regras e não tem aquele jogo de cintura que se calhar o português tem, e o brasileiro também, que é aquele de deixa-me ver um desenrasque, deixa-me ver então outra maneira de pensar, de fazer. Não, eles têm aquilo tudo tabulado e este mecânico que nós queremos. E isso a gente Uhum. pode ver até mesmo aqui
pela exposição, é tudo muito certinho, ao ponto de você entrar num Combini e você não poder usar dinheiro efetivo, né? certo. Você tem que usar ou os CADO ou os, O cartão do é, crédito, sim, sim, ou sim. débito, sim. E isso é muito legal, porque ele não tem, você pode fazer, não, é igual para todo Certo, mundo, né? certo. Essa foi uma das razões que eles quiseram também fazer, é o sistema de cashless aqui na Expo, ah, que é uma maneira também de eles, a organização, controlarem as vendas, porque todo o sistema de cashless vai parar aos terminais centrais da Expo e eles depois é que devolvem o dinheiro aos pavilhões. Olha que interessante. Isso é bem É porque eles interessante. aí então o que fazem é cobram imediatamente na origem os royalties que eles cobram. Porque a organização da Expo cobra 10% pelo restaurante e 8% pelas vendas na loja. E então eles, quando Ah, ficam com o dinheiro, guardam com o dinheiro e depois, só passado 15 dias, é que devolvem o dinheiro aos países. Pronto, e eles, quando devolvem o dinheiro, já tiram essa parte. que legal. Gente, isso é muito interessante. E saber de um expositor que está aqui falando exatamente, explicando isso para a gente, é maravilhoso. Porque a gente não tinha esse Essa ideia. entendimento, Certo, né? certo, certo. Mesmo que fomos ali no pavilhão do Brasil, mas ali está mais arte, está mostrando Uhum. mais um outro lado. Certo, ou seja, cada pavilhão depois tem a sua maneira de querer mostrar, se exibir aqui nesta Sim, exposição né? mundial. Eu, enquanto diretor deste pavilhão e tendo estado desde a origem, desde o processo todo, eu sempre fui a minha ideia termos um fio condutor que era efetivamente o oceano, como já disse. Aqui há outros pavilhões, como por exemplo o do Brasil, que eu sou muito amigo do diretor do Brasil, o Ademar, com quem ainda ontem jantei, e é muito interessante porque o Brasil optou por fazer uma mostra cultural. Sim, Não mostra o Brasil, mostra a cultura do Brasil também, porque sim, a cultura também faz parte do país, obviamente, com é certeza. fundamental. Sim. Por isso acho muito interessante também a abordagem que o Brasil fez. Se for, por exemplo, ao pavilhão da Alemanha, é um pavilhão já que também fala sobre a economia circular, mas tem uma questão que tem muita informação. Muita, muita informação. E o que acontece é o visitante acaba por sair lá quase cansado, porque demora mais ou menos 1 hora e meia a 2 horas a ver o pavilhão, ou seja, muito mastigado. Já, por exemplo, o que está ao lado da Coreia do Sul tem 3 salas imersivas, aliás, uma última sala imersiva, mas antes tem 2 outras salas também muito interessantes, uma com jogo de luzes, a outra é uma experiência, como se fosse uma interação entre o ser humano, a sociedade e as máquinas. Ou seja, há várias interpretações, várias formas de abordar como é que está no Expo. Muitos países fazem quase uma participação numa Expo como se fosse uma participação quase turística, uma feira turística, portanto tentam vender o país. Nós aqui optámos não por vender o país, ou vender um conceito que Sim. acaba por vender um país, Sim, naturalmente. com certeza, com certeza. E isso é muito interessante porque, como eu vivo aqui no Japão já há 25 anos, e eu vejo que tem muitas coisas que, principalmente quando mostra de outros países, não mostra exatamente assim. Eles querem vender exatamente a imagem do Certo, país em si, né? Mas não como vocês estão fazendo. Isso é certo, certo. muito interessante. Parabéns. Muito obrigado. É. Gente, muito obrigado, Bernardo, muito obrigado. Foi um prazer Obrigado. conhecê-la Foi um prazer. e espero poder estar te revendo novamente. Muito bem. Muito obrigado então também. Obrigada. Obrigado.